Pode soltar na tela, meu querido Mateus, por favor. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei do Reino. Na mensagem da quinta-feira passada, que não ficou no nosso canal, o Rei das Nações. E agora o Rei Emanuel. Não vão ser todas as mensagens que vão ter uma alusão ao rei, mas na maior das vezes eu quero fazer isso para marcar. O Evangelho de Mateus é o Evangelho dos sermões do rei, né? São 5 blocos de sermões que Mateus, que era bom de números e de letras, fez questão de registrar. No capítulos 5 a 7, é o mais famoso deles, Sermão do Monte. No capítulo 10, é o Sermão da Missão. No capítulo 13, é o Sermão das Parábolas. No capítulo 18, é o Sermão da comunidade, do amor comunitário, da vida em comunidade. Uma vida cristã que se evidencia, que se abre para uma vida comunitária. Deus abençoe. E os versículos e os capítulos 24 e 25 é o chamado sermão escatológico de Jesus. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui rápida com vocês. Zapeando pelo YouTube há alguns dias atrás, eu vi um pastor que eu conheço, não de ouvi-lo sempre, mas já conheço um pouco da linha dele, e a chamada, né, para atrair era o seguinte: quem disse para você que o Sermão do Monte era um sermão? A tese dele é de que não houve Sermão do Monte, Laci. Era uma conversa do monte. Jesus não pregava assim como um sermão. Isso é coisa que a gente faz hoje. Eu falei, eu não sei, gente, o pessoal, não sei o que eles usam na comida, misturam alguma coisa na bebida, porque eles deduzem umas ideias assim que não tem. Mas tem um sentido isso, Valdo. A sociedade atual, contemporânea, não quer ouvir sermão. Então, quando fala assim, conversa, dá um tom assim de amabilidade, de relacionamento próximo. Mas é sermão do monte, sim. O Evangelho de Mateus é o Evangelho dos sermões do rei. São discursos, amados, sérios, em que Jesus chama a atenção, sim. Chama a atenção, sim. Fazendo um contraponto da mensagem de quinta-feira passada para esta, a mensagem passada foi sobre a genealogia de Jesus a partir de José. É uma genealogia não exaustiva. Por exemplo, não são todos os nomes que estão presentes nessa genealogia. É uma compilação de 14, 3 ciclos de 14 gerações. Isso é montado de maneira harmoniosa, comum, enquanto estilo literário, porque os números, os padrões para a mentalidade judaica é muito interessante, muito clara, muito convincente. Então, começa o primeiro ciclo a Abraão até Davi, depois Davi até o exílio babilônico, e do exílio babilônico até Jesus. Eu chamei a atenção de vocês, mas eu quero só reforçar de que o versículo 16, ele é central para você entender o propósito de Mateus com essa genealogia. Não era apenas trazer um retrato de Jesus pela sua linhagem
com Davi, sua linhagem real, ou com Abraão, uma linhagem patriarcal. Não, não. O alvo é Mateus 1,16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olhe para mim, eu quero só que você preste atenção nesse diferencial. Quando se fala dos outros, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou. Quando vai falar de Jesus, diz, nasceu Jesus. Porque Jesus não foi gerado por homens. Então é um detalhe muito interessante que retrata, então, muito mais do que a pretensão ao trono de Davi, mas a própria divindade de Jesus. Ele não foi gerado por vontade humana. Então, por conta disso, justifica-se os versículos 18 a 25, que é um contraste muito interessante, porque se a genealogia apresenta Jesus no chão da história, um Jesus que nasceu de famílias históricas, e há evidências realmente convincentes, contundentes, amados e amadas, que Jesus nasceu realmente de uma linhagem humana. Ele nasceu judeu. Ele é filho de Davi. Ele poderia, se houvesse monarquia em seu tempo, ocupar inclusive o trono de Davi. Claro que nós entendemos que ele ocupou, né? Desde a eternidade, né? Tudo apontava para ele. Inclusive essa foi a fala do anjo, e Lucas fez questão de registrar, quando avisando a Maria a respeito do nascimento de Jesus, capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Mas olha o diferencial aqui. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora, depois do relato da genealogia, Mateus foca no pai de Jesus. Porque eu já disse isso aqui várias vezes, mas sempre é importante dizer, não é? Como homem, Jesus não teve pai. Como Deus, ele não teve mãe. José precisou ser avisado pelo mesmo anjo que avisou a Maria. Lucas dá o ponto de vista de Maria, porque Maria foi uma das testemunhas a quem Lucas arrolou no seu conjunto de provas testemunhais, testemunhas vivas, para fazer o seu evangelho. Mateus nos dá um olhar diferenciado, olhe para mim, de José. Porque eu não quero ser leviano nesse meu comentário, mas olha para mim, principalmente os homens. Como é que isso entraria na cabeça de José? Olha, a sua noiva está grávida, e ele deve ter pensado, mas eu não fiz nada. Você não fez. Mas então quem fez? Olha, foi o Espírito Santo.
José teria que ser justo, e ele de fato pensou, planejou, Mateus, deixar Maria, se divorciar de Maria. Aí você fala assim, mas pastor, mas eles eram noivos. Nesse tempo aqui, atenção jovens, noivado era como se fosse casamento. Não tinha relação sexual, obviamente, mas caso houvesse rompimento de noivado, tinha que se dar até carta de divórcio. E se comprou alguns trapinhos, tinha que dividir também. Só que havia duas formas de se separar no noivado. Ou publicamente, que nesse caso aqui, uma noiva aparecendo grávida. Se ele a deixasse publicamente, Vinícius, o que aconteceria? Qual era a pena? Morte por apedrejamento. Por isso José resolve, Léo, deixá-la secretamente, para protegê-la. José deveria ter entre 18 e 20 anos. Maria deveria ter de 12 a 14. Ela era uma adolescente. O casamento já estava definido. Ele possivelmente já teria pagado até o dote. Possivelmente não, já teria garantido aí o dote. De repente, Maria aparece grávida. E José precisava lidar com isso. Vamos ao texto? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Olha só como é que começa, né? A primeira porção começou, livro da genealogia de Jesus, 1:1. Agora 1:18. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, preste atenção nesse título, tá? Vai aparecer outras vezes em Mateus, referindo-se a Jesus, como também em 1:1, né? Jesus Cristo, filho de Davi. José, filho de Davi. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é correspondente Jesus no grego e Yeshua no hebraico, que significa o Senhor salva. Ou Josué, não é? Para transliterar. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Que profeta foi? Isaías 7,14, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Olha só a sutileza aqui, que não dá para eu comunicar o que é isso no contexto, na cabeça da época, André. Ele recebe como esposa
uma mulher grávida de um filho que não era seu. Mas ele, além de justo, era temente. Fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Porém, versículo 25, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. E aqui os católicos precisam prestar atenção para mudar esse entendimento, porque o dogma da Imaculada Conceição de Maria, ela realmente deu à luz de Jesus um filho gerado pelo Espírito. Mas ela não permaneceu virgem a vida toda. O próprio texto diz, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Gente, na maioria das peças e cantatas de Natal, e até os símbolos e tal, é Maria que está no centro. E eu sei que as mulheres aqui vão dizer, mas pastor, ela é mãe está sempre, é rainha, ela é excelente, tem que estar... Mas, gente, não esqueçam de José. A maior reivindicação da fama de José está justamente no fato de quem ele não era. A maior fama de José está em que ele não era. Ele não era o verdadeiro pai de Jesus. Por mais que Jesus o considerava como pai, você vai encontrar um episódio, claro, em que na crucificação, possivelmente José já estava morto, por isso que só Maria vai aparecer ao pé da cruz, João vai registrar isso. Mas não há muita ênfase, não há muito destaque acerca de José, a não ser nesse texto em que Mateus enfatiza que José teve um papel, quem sabe até sutil na história da redenção. Mas foi ele que conduziu, recebeu a sua mulher grávida, a levou para uma estalagem em Belém. E eu não quero dar um spoiler aqui no episódio Noite Sagrada, que é lindíssimo, é de arrepiar. Tudo leva a crer pelo desenrolar da passagem, que quem fez o parto de Maria foi ele. Foi o próprio José. José a honrou. José, quando Herodes estava matando os meninos, levou Jesus para o Egito. A iniciativa foi de José. Capítulo 2, versículo 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Versículo 14 diz que levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Para não pairar dúvidas, Luiz Gustavo, sobre a liderança espiritual de José, ele era de fato um homem guerreiro. No versículo 19 diz, depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, levante-se, toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino, a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Por incrível que possa parecer, meu queridão e minha queridona, as Escrituras retratam José como alguém visivelmente silencioso. Não há nenhuma palavra registrada
na Bíblia, nos evangelhos dele. Ele está encoberto, muitas das suas menções na tradição são conjecturas. No entanto, talvez a não contribuição de José seja exatamente o que Deus quer que nos lembremos. Ele não contribuiu na geração, na concepção de Jesus, porque aquele que estava sendo gerado no ventre de Maria, a sua amada Maria, era fruto e obra do Espírito Santo. Um teólogo que eu estou citando aqui, J.D. Peabody, vai dizer que uma coisa muito interessante, que o papel mais significativo de José é a sua aparente falta de papel. No princípio que subjaz a ação de José, podemos ouvir: a salvação pertence a Deus somente. Em nenhum momento o anjo vai dizer a José: aqui está o que Deus quer, vá e faça acontecer. Não. Em outras palavras, o anjo disse apenas assim: aqui está o que Deus vai fazer acontecer. Apenas obedeça. Meu queridão, olhe para mim. A função do homem, de Deus, não é fazer acontecer. É obedecer. Nós precisamos de homens tementes. Nós precisamos de mais homens que ouvem do que falam. Nós precisamos de homens de iniciativas, sim, mas iniciativas, amados, regadas no solo da humildade. Esse é um destaque que eu quero fazer de José. Mas é claro que a ênfase do texto não é sobre José, embora haja uma ênfase muito interessante, mas é Jesus, né? Dando um clique, meu querido Mateus, a grande ideia desta passagem é que Jesus, o Rei Emanuel, em seu nascimento, trouxe um novo sentido para a história da humanidade. Primeiro ponto, Jesus recebe esse nome, Jesus, e com a seguinte expressão: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós estamos diante, amados e amadas, preste atenção aqui, mais do que a descrição de um nascimento. Na verdade, nós estamos nos referindo aqui à origem de Jesus. Numa tradução literal, versículo 18, deveria ser traduzido assim: a origem de Jesus. Foi assim. Mateus nos presenteia com este relato para que todos pudessem saber a origem e a concepção dessa criança que nasceria de uma virgem e cujo nome seria Jesus. E o contexto aqui de todos as decisões, os constrangimentos, as circunstâncias difíceis, onde Maria está comprometida para se casar, mas nesse período que é chamado de desposório, né? Que era o que antecedia o casamento, um período que poderia chegar a 1 ano ou mais, onde as famílias da noiva e do noivo se reuniam para servir de testemunhas, onde o noivo dava à noiva um anel de ouro, e se fossem pobres poderiam dar um documento apenas no qual se comprometia em se casar com ela. E o noivo dizia à noiva as seguintes palavras: olha,
com este anel, eu declaro que você está reservada para mim, de acordo com a lei de Moisés e Israel. Pode não parecer muito romântico, mas era isso. Você está reservada para mim. Daí então a noiva recebia presentes, e após essa cerimônia de desposório, a noiva voltava para a casa de seu pai, o noivo voltava para a casa dele, a vida continuava como antes. Só que a partir desse dia, preste atenção aqui, ela seria noiva e legítima esposa do noivo. Você está reservada para mim. Daí então, versículo 18 é uma bomba. O que é que diz o versículo 18? Mas antes de se unirem, ela se achou grávida. Grávida. Você precisa ler os evangelhos, uma dica aqui, de maneira harmoniosa. Se você não tem isso, a internet hoje é uma bênção. Escreve assim, harmonia dos evangelhos. E aí você tem gráficos que colocam os evangelhos em colunas e você tem a correlação do que tem no um, tem no outro. Você só consegue compreender o contexto aqui e reescrever esse contexto se você for para Lucas. Eu li o texto. O anjo já havia falado a Maria: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Essa ideia do Espírito Santo desce sobre você, de Lucas 1, é correspondente a Gênesis 1. Quando diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O verbo pairar é a mesma ideia de sombra. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Isaías 7,14 também é outro texto. Queridão e queridona, você segura aí. Você precisa guardar esse texto. Cerca de 600 anos antes, Deus revelou a Isaías: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem, no hebraico, virgem aqui é donzela, jovem, donzela, bem jovem. Traduzido para o grego, deu a ideia de virgem, conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará Emanuel. Foi só Isaías que profetizou isso? Não, Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E como o rei que é, reinará. Agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Aí eu sei que você está pensando assim, ouvindo a mensagem, dizendo o seguinte: é relevante, ou melhor, refazendo, até que ponto é relevante a doutrina do nascimento virginal de Jesus? Primeiro é o cumprimento de Isaías 7,14. Para mim já seria suficiente. Mas vamos imaginar que você é um cara muito cabeça dura, que mesmo para cumprir as Escrituras, você está dizendo, mas por que tinha que ser? Olha para mim, primeiro por uma questão lógica. Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Se ele fosse gerado apenas por homem, do lado masculino e feminino, ele só seria totalmente homem. Então, por lógica, por inferência lógica, ele precisava ter semente divina. E só temos adultos aqui, eu posso usar esses termos. O sêmen foi divino.
a concepção de Maria, a geração daquele fruto, teve sêmen divino. Não teve participação humana. Por conta disso, meu querido Franklin Ferreira dá uma outra luz também interessante. Ele diz que o argumento poderia ser colocado como se segue. Se Cristo não tivesse nascido da Virgem por obra do Espírito Santo, então ele não seria Deus. Se Cristo não fosse Deus, então seu sacrifício não poderia ser expiatório. Se Cristo não fosse Deus, seu sacrifício não fosse expiatório, ele não teria ressuscitado. É simples assim. Tim Keller vai dizer que a encarnação é o evento histórico a dividir o universo, mudar os rumos da história, transformar a vida e destruir paradigmas. E ainda nessa leitura de harmonia dos evangelhos, vamos trazer João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavrinha unigênito significa único gerado. O único gerado pelo Pai. Jesus. Ah, pastor, mas quero mais uma. Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é para fechar. Em Jesus, Léo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. J.A. Packer vai dizer que Deus se tornou homem, o Filho divino se tornou judeu, o Todo-Poderoso surgiu na terra como um bebê humano indefeso, incapaz de fazer mais do que permanecer deitado, olhar o teto, se remexer e fazer barulhos, tendo de ser alimentado, trocado, ensinado a falar como qualquer outra criança. A primeira infância do Filho de Deus foi uma realidade. E quanto mais você pensa nisso, mais impressionante fica. Nada na ficção é tão fantástico quanto esta verdade da encarnação. É isso, amados. É aquilo que o Charles Swindoll chama de a divindade em fraldas. Ou aquilo que Lutero diz, enquanto Jesus balbuciava no colo de Maria, ele governava todas as galáxias. Jesus não foi menos Deus enquanto era bebê do que quando ele cresceu. Existe, Léo, gradação de divindade? Ele era tão Deus no gugu dadá quanto ele foi na cruz. Está consumado. Porque eu já disse para vocês, estou careca de falar isso. Jesus não foi um homem divinizado e nem um Deus humanizado. Ele foi homem, Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. Daí então, amados, isso cria para a gente um cenário incrível. Onde José tem a sua participação ao ouvir o anjo, a partir do versículo 20, dizendo isto a ele em sonho: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí olhe para mim, você poderia pensar o seguinte, José poderia ser, peraí, para com isso. Não. Mas José tinha uma decisão em mente, amados. Ele recebeu uma revelação.
E quando foi falado o nome que José deveria dar, Jesus. Olha para mim, isso evocou, isso despertou em José a convicção de que ele estava estava sendo chamado para participar daquilo que a gente pode chamar do drama da redenção. Eu posso dizer que o Natal começa aqui? O Natal começou na eternidade, sim, mas quando Jesus ele é encapsulado numa forma humana, sem participação de homem, me faz lembrar, amados, Daniel, quando vai ter aquela visão da estátua, representando Nabucodonosor, e da pedra que desceu para chocar-se com a estátua, e a expressão de Daniel diz, e a pedra se moveu sem o auxílio de mãos. É isso aqui. Sem participação humana. A salvação, amados e amadas, não diz respeito a mim e a você diretamente. Fez parte de um plano maior do que nós. E esse bebê, chamado Jesus, ele é Salvador. Ele salvou a mim, salvou a você. E se você está aqui nesta noite e não tem certeza disso, ele pode salvar você também. Agora, isso já era suficiente, não podia fechar a Bíblia. Gente, vamos embora. Mas ainda tem mais uma coisa melhor não, mas vai crescer. O Mateus vai ajudar a gente. Esse Jesus será chamado de Emanuel. Porque olha para mim, você acha que Jesus nos salvou e ponto? E agora se vira? Ah, não. Ele vai continuar com você todos os dias. Porque olha para mim, ele é Emanuel, que significa Deus conosco. É Isaías 7,14, a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe será chamado Emanuel. Isaías 8,10, elaborem projetos, mas eles serão frustrados, deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. O R6 Pro vai dizer o seguinte, olha, Jesus, Emanuel, esses nomes não são os mesmos, não querem dizer a mesma coisa. Jesus é quem ele é, Salvador. Emanuel é aquilo que ele faz, está conosco. Emanuel representa, amados e amadas, o fato de que Jesus é a presença encarnada do próprio Deus conosco. Nós nunca mais vamos estar sozinhos. Mais tarde Jesus vai dizer, e Mateus vai registrar, Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E eu já disse na quinta passada, mas só vou repetir, que Mateus termina o seu evangelho registrando a fala de Jesus. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não dá, amados. José capitulou-se diante dessa verdade. José fez aquilo que todo homem sábio faz. Se rende. A força do homem não está em qualquer atributo de força, de virtude, de guerra, de assombro, de glória. A maior virtude que um homem tem é a humildade de se render diante da voz de Deus.
Nesse sentido, a força do homem está em reconhecer a sua fraqueza. A força do homem não está dizendo o seguinte: eu encaro tudo, é só chegar. Só chegar, não. Eu vou me curvar. Eu vou me humilhar. Eu recebo na minha vida o Emanuel. José respeitou a Maria. José jamais lançou em rosto a Maria, colocando em dúvida o seu caráter. Ele somente teve relações com ela depois do nascimento do filho. Me perdoe assim a indiscrição, mas ele já estava junto, já estava casado, os primeiros meses da gravidez. Por que não? Porque ele entendeu que o útero da Maria, o seu corpo como um todo, está aí, vou estender, durante todo o período de gravidez, era o templo do Altíssimo. Janaína, ele não poderia tocá-la de outro modo que não fosse santo. Nós estamos diante, amados, de uma beleza. Nós estamos diante de uma verdade que nos apaixona. Dando 2 cliques, Mateus, a encarnação de Jesus, o homem Deus, no ventre de uma jovem de Belém, foi um anúncio. Toda a humanidade estaria sendo redimida, a começar dos mais vulneráveis. Jesus poderia ter nascido em Jerusalém como esperava-se que os reis nascessem. Tanto é que quinta-feira que vem, na quinta não porque vai ter um culto especial, mas na próxima que eu vou pregar eu vou expor o capítulo 2. Os magos, quando saem do Oriente, possivelmente da Babilônia, e vão, depois de estudar os livros de Daniel, sobretudo, e ver a questão da estrela, foram para onde, amados? Foram para Jerusalém. Mas a estrela estava apontando para onde? Para Belém. 2 anos depois do nascimento de Jesus. É um outro erro que eu também estou careca de falar aqui. Os magos não viram o bebê Jesus recém-nascido. Tá? Ele já tinha por volta de 2 anos de idade. Por isso a ordem de Herodes de matar os meninos abaixo de 2 anos. Mas é interessante, Paulinho, que Jesus nasceu no ambiente de pobreza. Lucas vai falar mais sobre essa questão da estalagem, né, de como que Jesus nasceu no contexto. Não havia vagas para ele na hospedaria, nas estalagens, e ele também não tinha recursos para correr trecho ou buscar instalações melhores. Jesus nasceu na casa dos pobres, que é uma outra noção também que a gente às vezes tem a imagem de filmes e novelas, né? Não era uma estrebaria apenas de animais. Eram famílias pobres que moravam junto com seus animais. Jesus nasceu num lugar de gente pobre. Família pobre de José, família pobre de Maria.
Mas, Paulo vai dizer em Gálatas 4 e 5, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uma outra aplicação que eu só vou citar, Mateus diz assim: Jesus não veio prioritariamente para resolver questões políticas, raciais, econômicas e sociais do nosso povo. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Isso é tudo. A gente às vezes se esquece, amados, que o texto diz: porque Ele salvará o seu povo dos pecados. Jesus não veio, amados, para trazer justiça social, paz entre as nações, uma economia farta, resolver questões. Não, Ele veio para salvar os pecados. Presta atenção aqui. Salvar os pecados. Isso é tudo. E por último, se Deus é conosco, não há nada do que podemos temer. Nem o passado. O passado lhe perturba? Então não tem o que temer. Nem o presente. A prova está doendo? Vai passar. E muito menos o futuro. Ele é o nosso Emanuel. Emanuel. Alguém disse que Emanuel é uma expressão técnica para a presença ajudadora de Deus junto aos indivíduos. Ele é Emanuel. E aí, se você quiser, você vai fechar os olhos e vai só ouvir Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Deixando a última tela. Jesus é o Rei Emanuel. Em seu nascimento ele trouxe um novo sentido para a história da humanidade. Ele é Rei e é Emanuel. Ele está com a gente. Nos momentos mais difíceis da sua vida. Alguém escreveu uma poesia, foi uma canadense. Uma dupla sertaneja fez uma música. E você já deve ter compartilhado em mensagens aí. Chama-se Pegadas na Areia. Um sonho que um cidadão teve, de que estava passeando numa praia, ele e Jesus. O sonho acontecendo. E olha para trás, as pegadas na areia. Até o momento, Luiz Gustavo, e a poetisa vai dizendo, que ele começa a reparar que nas areias daquela praia só havia um par de pegadas. De maneira grosseira, o cidadão chega para Jesus e diz: olha, brincadeira, hein?
Momentos mais difíceis aqui da caminhada, só eu na areia, né? Só tenho meu par aqui, né? E aí a poesia vai se desenvolvendo. É claro que eu estou estragando a poesia, porque ela é muito linda. Jesus diz o seguinte, meu querido, essas pegadas que você está vendo, André, na areia, são minhas. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida, concordo, só vão aparecer elas, porque você estava no meu colo. E tem gente que acha que está sozinho. Ele é o Emanuel, queridão. Queridona, Ele é o Emanuel. Coloca isso na sua cabeça. Ele está aqui, ó, o tempo todo com você. Levante-se, queridão, queridona. O tempo todo. Nesse dia de ação de graças, eleve seu pensamento para Deus. E glorifique o fato de que Ele enviou o seu Filho. Coloca na sua cabeça o seu único Filho. E Paulo aos Filipenses 2, naquele hino cristológico, ele arrebenta. De 5 a 11. Porque Deus não considerou por usurpação, não considerou que era direito seu, não se apegou ao fato de ser Deus, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a nossa forma, sendo semelhante a nós e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Queridão, queridona, coloca isso na sua cabeça. Vou repetir isso. Jesus é o Rei Emanuel. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinha. Ele foi o Emanuel de José. Foi por conta do Emanuel que José engoliu o orgulho ferido, abandonou as suspeitas, que quem é homem aqui sabe que seriam suspeitas naturais. Mas ele abriu mão de tudo porque ele cria no Emanuel. Queridão, queridona, não importa o que você está vivendo, em Ele sendo Emanuel, olha, tudo vai ficar bem. Vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem. A história vai acontecer. E em momentos mais difíceis, Ele vai tê-lo, vai tê-la nos seus braços de amor. Deus, eu tenho vivido isso na minha vida. E há irmãos e irmãs aqui que vão concordar comigo. Situações em que, difícil. Mas esse Jesus que nasceu, que foi gerado na eternidade e plantado no solo fértil,
primeiro da vontade de Deus e depois do útero saudável de Maria. Ao nascer, ao se encarnar, ao viver entre nós, foi chamado de Emanuel. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a palavra de Deus diz, eu creio porque está na palavra de Deus, que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Como Hebreus disse, um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Que a gente saia desse culto de quinta-feira sem qualquer dúvida, mas sem qualquer dúvida mesmo, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, isso continua sendo verdade. E eu creio, e os meus irmãos creem, e recebemos essa verdade no nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, meu queridão, minha queridona. Vou estar à porta para cumprimentar você. Mas olha, não deixa ninguém tirar essa palavra do seu coração. O Rei Emanuel trouxe um novo sentido para a história da humanidade.